nosso coordenador de hoje é o presidente Pedro Afonso. Ele é perito em economia e finanças nos âmbitos judicial, extrajudicial e arbitral. É consultor especializado em recuperação e reestruturação de empresa. Facilitador em cursos e workshops para economistas, contadores, administradores, advogados, magistrados, empresários e executivos das áreas de economia, finanças e gestão. Foi presidente do Sindecom e é o atual presidente aqui do Corecon São Paulo. Adriana é mestre em educação, professora de História e Geografia na Rede Municipal de Ensino há mais de 20 anos. Recentemente esteve na Secretaria de Relações Internacionais, é idealizadora e curadora da primeira Expo Internacional Dia da Consciência Negra e já recebeu prêmios, como o Prêmio de Educação em Direitos Humanos. Na política, atuou como assessora parlamentar na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Em 2016, foi a candidata negra mais bem votada para o cargo de vereadora. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada federal com outra expressiva votação. Em 2020, novamente candidata a vereadora de São Paulo, foi a mais bem votada do partido. Como educadora, Adriana acredita que somente através da educação podemos ter uma sociedade mais justa e inclusiva. Um de seus pilares de vida é a luta pela equidade racial. Antônio, Luiz, nosso primeiro debatedor, economista e consultor, com carreira destacada nas áreas acadêmicas, empresarial e na atividade pública também. É bacharel em economia pela USP, mestre e PhD em economia, atuou como assessor do ministro Delfim Neto, responsável pelos setores de ciência, tecnologia e investimentos em energia. Membro da equipe de negociação com o FMI, assessor econômico do presidente José Sarney. Atualmente é comentarista da Band? Foi professor na FGV, na Universidade de Brasília e no ITA. Foi superintendente do IPEA e membro do conselho da Companhia Suzano, Nestlé e Banco BBVA. Foi vice-presidente de marketing do Esporte Clube Corinthians e atualmente é nosso conselheiro aqui do Corecon. Antônio do Prado é graduado pela FEA USP, com mestrado e doutorado no IE Unicamp. Atuou como professor da PUC, Universidade de São Judas, trabalhou no DIESE. Não, tudo bem, o importante é eles. Senado Federal e BNDES. Integrou-se aos quadros da ONU em 2009, onde serviu como secretário executivo adjunto do CEPAL em Santiago e como diretor de políticas sociais e institucionais rurais da FAO em Roma. Atualmente é conselheiro aqui do Corecon também. Obrigado a todos que estão aqui assistindo a essa terceira palestra do nosso mês do economista e também aqueles que estão em casa ou nos seus escritórios nos assistindo pelo Zoom. Agradeço especialmente a professora Adriana Vasconcelos pela gentileza de estar aqui conosco, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência nesta área tão importante para a vida humana, que é a justiça, e também aos conselheiros Luiz Paulo e Antônio Prado, por compartilhar a sua experiência de vida em várias áreas ligadas à questão de justiça. Então, já passo diretamente, novamente agradecendo a professora Adriana por sua participação, passo a ela para que faça a sua exposição. Muito obrigada, presidente Pedro Afonso. Quero dizer que é uma honra estar aqui no Corecon. Sou a professora Adriana Vasconcelos. Eu sou, atualmente... Bom, eu vou falar um pouquinho da minha... Já foi feita a explanação, mas falar sobre justiça social e economia tem tudo a ver com educação. Aliás, tudo, exatamente tudo, parte da educação. E a minha história ela vai ao encontro da justiça social. Eu quero parabenizar, porque, para a gente falar sobre justiça social, nós temos que falar sobre diversas vozes, sobre diversidade, e trazer pessoas com diversos pensamentos, com diversas vivências, né? Nós temos diversas vivências, e falar sobre justiça social passa por isso. Passa também por uma educação inclusiva, uma educação antirracista
E aí chega na minha parte que eu ia dizer, né? Quando a gente fala sobre educação antirracista, nós estamos falando sobre justiça social. Nós estamos trazendo parte da história que não foi contada. Nós estamos trazendo uma ampliação do olhar e trazendo algo que complementa e a gente tem uma sociedade saudável. É necessário que a gente leve para a escola. Eu sou de humanas, então, quando a gente fala em economia, a gente já pensa em números, automaticamente. Não é nada de assustador. Nós temos que trazer essas diversas realidades, aproximá-la dos diversos lugares. A economia é uma delas. Então, eu digo que, dentro das escolas, nós tínhamos que ter, desde pequenos, aula de economia, introdução à economia. Como eu estava dizendo, em relação à educação antirracista, historicamente, nós não temos aprofundado a nossa história. E aí a gente chega na questão das diferenças, das injustiças sociais, das diferenças sociais, como se dão essa estruturação dessas diferenças sociais. É só a partir da educação que a gente vai entendê-las. E isso, tanto desde a primeira infância até as nossas universidades. Eu costumo falar que, se a gente não tiver nas nossas universidades a educação também antirracista, na verdade, nós não temos uma sociedade saudável, nós não teremos um atendimento à sociedade de maneira completa. Nós estaremos atendendo apenas uma parte da sociedade, e aí a gente está falando sobre universalidade, né, a educação universal, mas quem está dentro dessa educação universal? Eu vou trazer um exemplo que eu sempre trago, e aí, por exemplo, a gente fala sobre as universidades de medicina. Vou citar aqui, nada contra, mas se chega uma pessoa dentro de vai ser atendido pelo médico, é uma pessoa negra, e ela tem, a gente sabe que os negros eles têm um alto índice de problemas cardíacos. Se esse médico não souber o porquê, né, desse alto índice, falhou em alguma coisa, falhou na educação antirracista, porque isso tem um histórico anterior. Né? A gente vai falar de novo, então, o que tem a ver educação? A gente vai falar sobre história. Nós vamos dizer que se desenvolveu essa tendência e acabou virando genético devido à travessia. Essas pessoas estavam dentro daqueles navios, colocados de maneira inóspita. Mas o médico ele não sabe nada disso. Ele não sabe, não foi dado para ele essa história anterior. Não sabe o anterior também, de onde essas pessoas vieram, como que era antes e como se dá hoje também, porque tem doenças específicas da raça negra. Então, eu falo que a educação antirracista ela tem que estar desde a educação infantil até as nossas universidades, para que a gente tenha realmente a justiça social. É sobre isso que nós estamos falando. Justiça social ela fala sobre equidade também. Né? Nós darmos a oportunidade, porque falar em igualdade, partindo de que ponto a gente coloca a igualdade? Aí tem várias questões, tem meritocracia, tem várias questões que a gente pode trazer, mas a questão é equidade. Esta é a palavra. Para que a gente consiga ter uma justiça social, a gente tem que ter equidade. Para depois nós falarmos sobre igualdade. E para que a gente tenha esse entendimento,
realmente a gente tem que partir dos bancos escolares. E aí sim a gente vai conseguir ter este avanço, este equilíbrio e um lugar melhor para todas as pessoas viverem. E quando eu falo em diversidade, em trazer outros olhares, em trazer outras vivências para todos os espaços, é a gente conseguir ampliar de maneira... Porque a questão do conteúdo é muito importante. Então, a gente se especializa, a gente vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. É tudo muito importante. Mas é importante também as diversas vivências, porque senão a gente cria, a gente continua perpetuando o que se deu até os dias de hoje, e a gente não consegue entender como solucionar algumas situações, as injustiças. Nós temos que ter essa diversidade em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa sociedade, para que a gente consiga realmente ampliar. Eu sempre falo em equidade, ampliação, também sociedade, uma sociedade saudável. Então, ampliar o olhar, a equidade, e a gente vai ter uma sociedade saudável. E sempre, aí eu puxo sardinha para o meu lado, que é a partir da educação. Não temos outro lugar de partida que não seja dentro das nossas instituições. E aí, de novo, todas, desde a educação infantil até educação de ensino fundamental, médio, superior, né, que a gente vai ter aí os diversos, então, pós-graduação, stricto sensu, lato sensu. É necessário que, todo momento, nós tenhamos este acesso da equidade, para a gente falar em igualdade, para que a gente tenha aí um equilíbrio na nossa sociedade, e uma sociedade saudável, uma sociedade que dê acesso a todas as pessoas, que dê oportunidade a todas as pessoas, e que tenha um olhar para o diverso, para as diversas existências. Muito obrigada. E eu peço 30 segundos de paciência aos nossos debatedores, porque eu não poderia deixar de dizer o que eu vou dizer agora. Eu estou aqui, eu me encontro aqui por causa de uma professora negra chamada Zezé Maria José, de História e Geografia como você, que nos anos 70 era professora no Colégio Estadual Casimiro de Abreu, onde eu estudei. Naquela época, os colégios estaduais eram bem melhores do que as escolas particulares. Era difícil entrar como professor. Ela era a única professora negra da escola. E ela influenciou não apenas a minha geração, como todas as outras. E ela dizia isso que você está dizendo hoje, com outras palavras. Ela é que me fez estudar um livro chamado Capitalismo e Escravidão, do então primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Eric Williams, que depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E, através dali, eu comecei a entender a desigualdade e me interessei por economia. E ela foi fundamental na minha vida, da minha classe e dos meus... e dos que mais 20 anos ela deu aula ainda, depois aposentou-se. E tudo isso que está sendo falado é o fundamento da educação e da justiça, né? E que a professora Maria José, há 50 anos, porque eu fiz meu colégio de 75 a 77, portanto, estamos falando de quase 50 anos. E eu tenho que render essa homenagem à professora Maria José, porque senão eu teria sido engenheiro naval, teria fundado vários navios, né? E depois fui estudar economia, e com isso eu comecei a reestruturar empresas, e não deixei que as empresas afundassem. Então eu ganhei. Eu nem afundei navios, nem deixei que as empresas afundassem. Vocês viram a referência, né? Mas é isso. Muito obrigado por você me fazer lembrar a professora Maria José. Essa é uma oportunidade muito boa para discutir
com os colegas economistas e com outros profissionais, como a Adriana, que, além de professora, é política, né? E isso é muito importante, fazer essa junção. Eu vou fazer uma referência a uma frase que o nosso presidente publicou, parabenizando os economistas. É uma citação do John Maynard Keynes, né? Eu acho muito boa. O economista deve ser matemático. O Keynes era matemático, vocês sabem, né? Foi presidente, inclusive, da Sociedade de Matemática na Inglaterra. Historiador, estadista, filósofo. Era filósofo, estudou a questão da probabilidade em profundidade, né? Achou que era a sua obra-prima, né? Não era. Deve entender de símbolos e falar com palavras. Deve contemplar o particular nos termos do genérico, e tocar o abstrato e o concreto na mesma revoada do pensamento. Deve estudar o presente à luz do passado, com objetivos futuros. Nenhuma parte da natureza humana ou das suas instituições deve ficar completamente fora do alcance da sua visão. Ele deve ser decidido e desinteressado, com a mesma disposição, tão distante e incorruptível quanto um artista, e, ainda assim, algumas vezes tão perto da terra quanto um político. É bom ter aqui a Adriana para nos trazer a terra, né? E nós, claro, todos nós participamos ativamente da política. O Keynes, quando faz referência aos artistas, o Keynes era muito próximo ao círculo de Bloomsbury. Ele tinha uma grande admiração pelos artistas. Eu vou começar a minha intervenção por aí, né? Eu não sei se todos vocês assistiram um filme chamado Beleza Americana, né? American Beauty. É um filme bastante interessante, é um filme crítico à sociedade americana, né? Mas o que chama a atenção nesse filme, poucas pessoas sabem, né? Primeiro, o que é American Beauty. Não sei se vocês sabem que a American Beauty é uma rosa belíssima, né? Uma rosa que é cultivada de uma maneira muito específica. Como é que é cultivada essa rosa? E por isso foi utilizado aí no filme, né? As pétalas de rosa caindo, aquela moça bonita, etc., né? Ela é cultivada da seguinte forma: os botões da roseira, que são mais prósperos, que estão com mais saúde, né, são preservados. Os botões que estão mais fracos são todos cortados, né? Bem, esse símbolo, e aqui o Keynes está falando de símbolo, nós precisamos lidar com símbolos, né? Esse símbolo foi muito utilizado, né, por uma corrente de pensamento sociológico, que era o darwinismo social, né? E era muito utilizado pelo chamado Robert Burns. Eles gostavam muito da imagem para justificar a sua riqueza gigantesca, né? A ideia do darwinismo social é a ideia da sobrevivência do mais apto, não é? Inclusive, a frase vem do Spencer, não vem do Darwin. Sobrevivência do mais apto é uma frase do Spencer, que é um dos principais pensadores do darwinismo social. Então, a primeira referência que eu quero fazer é o darwinismo social e como que o darwinismo social está impregnado na nossa sociedade, né? Quando a Adriana vem dizer que a educação é absolutamente fundamental, né? A educação e a educação formal, mas não só, né? Eu trabalhei mais de 20 anos no Jazz e trabalhamos com educação, com trabalhadores permanentemente, né? E com gente brilhante, que não tinha educação formal, né? A educação como um todo
é fundamental, inclusive, para estar atento a determinados símbolos que estão presentes e que a gente nem percebe, né? Um dos símbolos mais presentes na nossa profissão, né, é o símbolo que está relacionado ao darwinismo social. Porque qual é o conceito que está por trás do darwinismo social, que está na nossa ciência? É o da concorrência. Esse é o conceito que está ali, né? É o fundamento, um dos fundamentos do capitalismo é a concorrência. Então, a sobrevivência do mais apto está diretamente ligada ao conceito de concorrência, né? Agora, se nós reduzirmos a sociedade a apenas esses aspectos, né, nós sempre iremos dizer, bem, o mais eficiente deve prevalecer, né? E todos aqueles que são menos eficientes, e aí não interessa a razão. Você estava dando um exemplo que, aliás, recentemente eu vinha debatendo esse tema, né? Um exemplo justamente relacionado a como se deve conhecer as especificidades históricas dos diferentes segmentos da população, né? Inclusive, por exemplo, hipertensão é uma doença típica, né, da população negra. As pessoas não sabem, não conhecem, né? Inclusive porque todos os protocolos não foram feitos para a população negra, né? Isso é tão complicado que até esses softwares de reconhecimento facial, né, reconhecem brancos, mas não negros. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito interessante. Existem softwares de correção de fotografia, eu gosto muito de fotografia. Toda vez que aparece a foto minha ou dos meus filhos, que são bem branquinhos, né, parece com olho azul. Eu nunca tive olho azul, nem meu filho tem olho azul. Minha filha tem olho verde, mas o meu filho não tem olho azul. O software vai lá e sapeca um olho azul, né? Então, eu quero trazer, assim, já trouxe o tema da concorrência, que é muito importante para nós, economistas, né? E você falou da meritocracia, né? Como que entra a meritocracia na nossa triste ciência, né? Como dizia o Keynes, né? Por exemplo, né, na justificativa da desigualdade. A desigualdade precisa de uma justificativa, né? Existe, inclusive, o debate da desigualdade justa. Existe uma desigualdade, né? Nós aqui todos estamos debatendo a partir da ideia de que a desigualdade é injusta, né? Mas quem parte do pressuposto do darwinismo social parte da ideia de que a desigualdade, sim, tem uma justificativa, e uma justificativa que é positiva para a sociedade, né? Agora, por que todas as sociedades contemporâneas, de alguma forma, buscam encontrar mecanismos de redução da desigualdade, né? Porque existem outras dimensões da vida social que exigem essa diminuição. Por exemplo, a constituição de uma nação, ela exige, né, a construção da ideia de pertencimento. Por que alguém que vive em um ambiente tão desigual vai achar que pertence ao mesmo espaço de símbolos, né, que os outros que são beneficiados pelo desenvolvimento, pela riqueza, pela educação e por todos os outros símbolos de diferenciação, como a Nossa Senhora aqui de Higienópolis falou assim, de gente diferenciada. Ela usou errado o termo, né, mas ela vinha falar de não queremos gente diferenciada aqui no nosso bairro, né? Ela se achava diferenciada, mas ela errou o termo, né? Mas essa é uma questão fundamental, a questão do pertencimento, do common ground. Você precisa ter um espaço comum. Pedro Serrano, que é esse jurista, fala muito disso, né? Ele vai discutir a questão
do ponto de vista jurídico, constitucional. Então, você precisa de um common ground para constituir uma nação. Não é? E aí eu vou entrar num outro tema, que é o seguinte. Eu passei 8 anos na CEPAL debatendo o tema da igualdade. Nós publicamos, no período que nós estávamos lá, 4 documentos de período de sessões, e depois isso continuou, tratando do tema da igualdade. Não é? Bem, temos muitas raízes da desigualdade. No nosso caso, 350 anos de escravismo, né, é uma raiz profunda, séria. Eu acabei de ler o livro do Gessé, né, Gessé, meu amigo, gosto muito dele, né, sobre como o racismo construiu o Brasil. Né, e que ele vai colocar, inclusive, as justificações mais profundas dessa coisa da desigualdade. Bem, nós temos que superar isso. Se nós queremos construir uma nação, nós temos que superar a desigualdade profunda. Nós temos que considerar, né, que não é, do ponto de vista ético, o nosso teólogo aqui pode nos ajudar, né, do ponto de vista ético, não é justificável você submeter milhões de pessoas ao sofrimento cotidiano da fome. É uma questão ética. Essa história de dizer, eu sou cristão, mas eu sou cristão e aceita 33 milhões de pessoas passando fome? Que história é essa? Que ética é essa que constrói pessoas que são indiferentes ao sofrimento? Eu fico indignado de ouvir gente falando de 33 milhões de pessoas passando fome como se nada fosse, ou de 680 mil pessoas mortas por uma epidemia que poderia ter sido muito menor. Nós tivemos 4 vezes mais mortes nesse país do que a média mundial, por pura ignorância. E tem gente que aposta nessa ignorância no Brasil e no mundo. Nós temos que discutir isso profundamente, e é do ponto de vista ético, sim, Pedro. Essa ideia de só ficar pensando a economia do ponto de vista dos seus mecanismos mais frios, né? Ora, nós somos seres sociais. A economia é uma ciência social. Nasceu como ciência política. A economia política nasceu discutindo o quê? Vocês sabem, distribuição de renda, gente. Os clássicos da economia sempre discutiram distribuição de renda desde lá do início. Então, quando nós estamos aqui no Conselho Regional de Economia, nós queremos, claro, teoria de qualidade, estatística de qualidade, história bem feita, sociologia profunda, política comprometida, né? E, principalmente, nós queremos uma categoria que esteja consciente da necessidade de transformar a sociedade brasileira em algo melhor. Não é uma boa sociedade, uma sociedade que convive com 33 milhões de pessoas famintas. Não dá para dizer que isso é aceitável. Qualquer um que vá ler a biografia do Keynes, o que ele dizia isso assim, nitidamente, ele estava conversando lá nos anos 20, já falando isso. Né? Ken Lloyd George Dewitt, é um texto de discussão lá, antes dele escrever a teoria geral. E ele estava discutindo aquilo em que dimensão? Na dimensão política e ética. Não é inaceitável determinadas coisas. Não é? Então, esse debate nosso aqui, né, é muito bem-vindo. A questão da desigualdade é uma questão fundamental, fundamental. Né? O Caio Prado Júnior dizia que o Brasil era um negócio. Continua um negócio. Quer dizer, enquanto o país não tiver clareza de que nós precisamos criar esse common ground, reduzir a desigualdade profundamente, né,
nós não vamos ter uma nação. Vamos ter um negócio. Um negócio que, de repente, alguns acham que pode se dar por um lado ou por outro, mas não tem as suas referências firmes, né, para você pensar o futuro. Então, acho isso uma questão fundamental para nós, economistas, não só, né, mas nós estamos aqui nesse espaço. Né. E eu quero só trazer uma última informação, que eu estava dizendo, que aí também de economista, não só, né, nunca fui só economista, então, né, que nos estudos que nós fizemos lá na CEPAL, nós tínhamos os dados da OCDE. Né? Vou dar só um exemplo aqui de qual é a centralidade do Estado na questão da desigualdade. Né? O índice de Gini, né? Vocês conhecem o índice de Gini, que é economista, mede concentração. Nesse caso específico, era concentração de renda. Né? O índice de Gini, antes de impostos e transferências nos países da OCDE, né, é muito maior do que depois de impostos e transferências. O índice de Gini cai 30%, não é 30 pontos, porque senão desapareceria, né? 30%. Eu apliquei esses 30% no nosso último cálculo de índice de Gini, que está em 0,499, com todos os rendimentos. Né? Daria 0,38. Poxa, seria espetacular. Né? O fato de você ter uma estrutura tributária que não é regressiva e um padrão de gasto público que também não é regressivo, você pode reduzir substancialmente a desigualdade na sociedade. Não estou nem discutindo questões estruturais produtivas. Eu, como alguém que cepalino, teria que entrar também nesse debate. Não vou entrar aqui, que é um debate de outra dimensão, né? Mas também é importante. Não vamos esquecer, né, que riqueza não nasce do nada. Riqueza precisa de estrutura produtiva adequada, com ciência e tecnologia, com produtividade alta, né, e com diferenças de produtividade entre setores e intersetores não tão grandes quanto o que nós temos em países subdesenvolvidos. Né. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar, né, fazendo esse debate aqui, que é um debate sobre desigualdade, mas eu acho que na dimensão, principalmente na dimensão ética e política, porque eu acho que nós temos a obrigação de mudar o cenário que nós vivemos hoje em dia. Muito obrigado. Duro, né? Falar depois dos dois. Eu vou tentar dar 2 pitacos. Um como economista e outro como política econômica. Então, o primeiro deles sobre economia, eu queria dizer o seguinte: a ação de cérebros como Marx e como Keynes trouxeram para o centro do palco o dilema distributivista e, de alguma forma, ajudaram a enterrar o mito da mão invisível. Se vocês olham o que é o desenvolvimento neoclássico, em contraponto ao clássico, vocês vão ver quantas sociedades justas, corrigidas, nós fomos capazes de criar no primeiro mundo. Você pega um país como o Japão, não se coloca a questão de distribuição de renda. Não existe isso. Por quê? Porque o índice deles é 0,25 de Gini. É o país mais cristão do mundo, é o país budista, que é shintoísta, que resolveu esse problema. E você não tem a gravidade do problema da distribuição de renda na Escandinávia. Você não tem isso com o governo social-democrata de Inglaterra, de França. E a economia avançou nessa direção. Ela, como o professor Prado lembrou bem, tem que se esforçar em desenvolver instrumental que permita a economia ser eficiente e justa,
e olhar para a questão de distribuição. E hoje a gente está numa situação em que mecanismos como Bolsa de Valores, que permitem ao pequeno trabalhador, através do mercado de ações, que é controlado, supervisionado e policiado pela ação do Estado, porque se deixar o empresário solto, aquilo vai redundar no grande, explorando o pequeno investidor, mas, através disso, você criou um mecanismo de redistribuição em economias avançadas muito eficiente, que são os fundos de pensão. Então, aquela luta de classe que existia no tempo de Marx, a ação dele, as ideias dele, trouxeram a modernização para um capitalismo menos destruidor, menos voraz, menos concentrador. Isso começa, quando você vai fazer o teu curso de doutorado, falei isso numa outra sessão aqui desse painel, o deslumbramento é quando você aprende 2 teoremas. O primeiro é de que, se você permitir que os indivíduos ajam de acordo com as suas vontades, por uma questão de eficiência natural, a economia caminha para usar da forma mais eficiente possível os seus recursos. Isso é um deslumbramento. Quer dizer, eu não preciso de um comitê central do Partido Comunista para decidir o que, como e quando se produz. Isso é maravilhoso. Só que vem o segundo teorema. E o segundo teorema diz: se primeiro é verdadeiro, se você aceita a distribuição original de renda como desejável. Se não for, meu amigo, vai dar uma cagada que não tem tamanho. Por quê? Porque é o que ele disse, o darwinismo vai funcionar. Então, ou você tem a intervenção do Estado para fazer com que a distribuição de renda seja desejável, ou não adianta nada a eficiência dele, porque ele vai eficientemente fazer a maior destruição de dignidade humana que você pode ter. Então, eu acho muito importante essas 2 coisas, porque o capitalismo moderno trabalha com isso. Agora, vamos para a questão da distribuição de renda. E aí, vejam, o tema de justiça social, num país como o nosso, vem totalmente casado com a questão racial. Por quê? Vocês já notaram uma coisa interessante? Peguem economias que tiveram escravidão e tentem correlacionar o grau de inquietude social delas com o nível de renda. Não tem porra nenhuma a ver. Você pega a economia mais rica do mundo, que é a americana, e tem a maior cisão social de todos os países. Pega o Caribe e você vai encontrar a mesma coisa. Aí você pega as economias que se não tiveram essa questão, e você vai ver que construir uma sociedade, como ele diz, com sentimento de pertencimento, é muito mais fácil. Então, isto daqui, para mim, é o pecado original que eu não sei nem como sanar. Como é que pode uma sociedade ser construída em cima de séculos em que o homem usou o homem como propriedade? Isso é uma marca, isso é um estigma difícil de ser superado. E, exatamente por ser difícil de ser superado, exige uma prioridade absolutamente superior a todo o resto. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser clara quando a gente trata do problema da distribuição de renda. Ele é de gravidade totalmente diferente, dependendo de que país você está falando. Agora, se você pega um país que teve a contemplação, a leniência com inflação, falha de profissão, com escravidão, que teve o Brasil, e faz ele passar pelos 40 anos de amancebamento com a inflação que nós tivemos, onde foi o único país capaz de ter as inflações mais altas do mundo e não ia hiperinflação, e eu defino hiperinflação como a morte da moeda local, nós nunca fomos dolarizados. Esse país cria um mecanismo de sobrevivência à inflação que agrava o problema da distribuição de renda de uma forma dramática. Então, nós temos, no Brasil,
cumulativamente a séculos de escravidão com o convívio com a inflação. Esse convívio se fez porque a classe alta se defendeu e a classe baixa nem entendia o que estava acontecendo. Pior, a esquerda desse país jamais entendeu a gravidade da questão da inflação para a distribuição de renda. E enquanto não veio aquela porcaria daquele plano cruzado, com todos os efeitos, mas que mostrou para a sociedade, ou mostrou para os políticos, a importância que tinha para a sociedade, para a baixa renda, ter estabilidade de preço, vocês viram como mudou o Brasil. Não tem mais um governo que ouse ser leniente com a inflação. Vamos abrir aí um parênteses para Dilma, mas deixar isso de lado. Então, essa questão da distribuição de renda no Brasil é de uma gravidade atroz como em nenhum outro país. E dá essa figura grotesca de um país com um nível de desenvolvimento econômico absolutamente notável, com um setor primário absolutamente tecnologicamente avançado, com um parque industrial minguando, mas ainda muito significativo, com uma criatividade empresarial e uma distribuição de renda que é absolutamente pornográfica, é um negócio inaceitável. Muito bem. A Adriana vem e diz, é educação, bicho. O caminho é educação. E o bonito, ela diz o seguinte, nota, educação, começando pela educação dos educadores, porque eles estão ensinando a coisa errada. Eles não estão dando ali o tratamento necessário. E depois, a educação como instrumento de ascensão vertical. Agora vocês vão se surpreender com um economista neoclássico como eu, talvez o mais de direita que tem nesse conselho. Eu queria dizer para vocês o seguinte, infelizmente, educação tem que ser tratada, tem que ser atacada, tem que ser prioritária, mas não vai resolver. Por que ela não vai resolver? E aí eu estou citando Cláudio Moura Castro. Cláudio Moura Castro é o primeiro PhD em economia do Brasil e passou a vida dedicada a estudar economia e educação. E ele mostra, primeiro, o que é a origem da educação, vamos chamar assim, pré-universitária. Não existia isso na Idade Média. Depois começou a igreja a ensinar. E depois, precisando de uma capacidade adicional de ensino, ela criou núcleos que redundaram em toda a Europa numa forma de gerar quadros similares ao da igreja. Ou seja, era uma educação para a elite, era uma educação para manter o sistema vigente em atuação. E nós copiamos. Então, esta educação que nós temos no Brasil precisa ser totalmente reformulada para dar a quem está vindo de baixo condições de equidade, como ela diz. Não vamos falar de igualdade, mas me nivela essa condição de competição. E aí eu tenho uma notícia muito pior. Aos 2 anos de idade, um filho de uma classe alta, comparado com um filho da classe baixa, sabe 32 mil palavras a mais. Sabe o que quer dizer isso? Que ele desenvolveu uma mente analítica, que ele desenvolveu uma capacidade de abstração, que ele desenvolveu um aprendizado que o outro não tem a menor ideia do que se trata. E como eu não resolvo isso na escola? Eu tenho que resolver de uma forma dramática, de uma forma urgente. O processo de educação é o caminho, mas pode ter certeza, ele vai se sacrificar de 2 a 3 gerações. E eu não me acho confortável, como disse o Prado, para esperar esse tempo. Então, com toda a minha economia neoclássica, eu digo, a intervenção tem que ser direta e já. A intervenção tem que passar por transferência de renda imediata para a classe baixa, através do imposto de renda progressivo para a classe alta e negativo para a classe baixa. Essa é a história que vocês estão vendo do Bolsa Família, que agora virou Bolsonaro Família, e que a gente diz, oh, é um truque eleitoral, etc. Pode ser, é. Agora, isso tem que ser perenizado. Isso tem que ser institucionalizado, assumido pela sociedade. E eu não consigo imaginar, é o ponto que ele está levantando, como é que, num orçamento de 1,4 trilhão,
Eu fico me martirizando, achando que eu vou destruir a estrutura fiscal do país, porque eu fiz um programa de apoio à classe baixa de 30, 25 bilhões de reais. Nós temos que mudar isso. E nós temos que assumir, nós, economistas neoclássicos, economistas de direita, de que ou nós atuamos diretamente e não ficamos só esperando o efeito da educação, ou esse país caminha para um nível de desagregação monstruoso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a discussão de distribuição de renda, e falou em distribuição de renda, falou em racismo, porque é absurdo o que aconteceu. Como no país não houve um racismo tão explícito como nos Estados Unidos, a sociedade negra não conseguiu se articular com a eficiência e com a rapidez que acontece nos Estados Unidos. Então, hoje lá o confronto é maior, porque houve a mobilização do negro, a partir dos Panteras Negras, para que isso fosse revertido. E o choque vem aqui não. Aqui a coisa é melíflua, é insidiosa. E isso, exato, isso faz com que como é que é? O negro aqui conhece o seu lugar. Essa é a frase mais nojenta que eu acho que pode ser dita. E nós temos que fazer essa mobilização e a gente tem que exigir mecanismos urgentes, imediatos, intervencionistas. Não tem nada de errado em fazer intervenção para redistribuir renda. Não precisa ficar olhando para a amputação do dedo mindinho da mão invisível, não, porque isso aí é passado. Hoje é fazer a distribuição de renda justa e deixar a economia funcionar para, como ele disse, eu ter um aparelho produtivo eficiente, eu ter o setor privado fazendo o que tem que fazer e o governo o que tem que fazer. E aí eu chamo a atenção de um assunto que apareceu num debate anterior, que é o seguinte: muitas das pessoas que defendem a necessidade de redistribuição de renda defendem a municipalização dos recursos. Qual é o argumento? Pô, é óbvio que você está muito mais perto do prefeito do que você está do presidente. É óbvio que o prefeito sabe muito mais quais são as necessidades da cidade do que o presidente ou o Ministério do Interior. Então, vamos descentralizar. É óbvio que, tecnicamente, nós estamos corretos. Mas descentralização implica em coibir a eficiência dos instrumentos de redistribuição de renda. Eu preciso de um governo federal forte para arrecadar imposto de renda e redistribuir. Eu não posso deixar a arrecadação do imposto de renda de São Paulo ser gasto em São Paulo, onde o problema da distribuição de renda é muito menor do que em regiões mais atrasadas. Então, eu não defendo, eu gosto, eu torço, mas, do mesmo jeito que eu não sou um Japão, que posso me preocupar só com a eficiência da economia, eu, no Brasil, primeiro eu tenho que fazer equidade. Esse é o nome do jogo. Como é que eu faço para corrigir 350 anos de exploração? Como é que eu faço para corrigir mais 150 anos em que não se fez nada a respeito desse problema? Como é que eu faço para corrigir a convivência da classe baixa com um processo inflacionário que foi o mais perverso do mundo e com essa opulência, com 30 milhões passando fome? É na porrada. É tirando o dinheiro do rico e dando para o pobre, ensinando, fazendo educação, fugindo desse esquema formal que nós temos na nossa educação e ajustando essa nossa realidade e tendo a coragem de dizer, para construir um país, eu preciso começar do zero. Muito obrigado, Adriana, Luiz Paulo, Prado. E, se ainda tiver dúvidas, não sei se vai haver, por favor, perguntas. Está aberto para o público daqui e também para o público que está nos assistindo no Zoom. Quem gostaria? Alguma pergunta? No que a senhora comentou, né, lembrei do meu avô também, negro, tinha muito problema cardíaco, tanto que ele morreu jovem, ele morreu com 68 anos hoje em dia. E minha avó ainda está viva, está com 80. Então, assim, é perceptível a diferença. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu queria lembrar mais do ponto histórico. Estamos comemorando o bicentenário da independência. E uma das tentativas que eu acompanho das professoras, né, que eu vejo, é a professora Djamila, a professora Lilian,
da tentativa de trazer a história real do Brasil para a história do Brasil. Como a senhora é educadora, eu queria saber como a senhora aborda a história do Brasil na sala de aula para os seus alunos, que eles consigam perceber que, imagina, um país com mais de 50% da população preta e parda, que eles pertencem a esse lugar e na construção desse país, principalmente economicamente. Acho que a minha dúvida é essa. Como é que a senhora consegue abordar esse tema? Porque é muito complicado. Na nossa faculdade, por exemplo, a gente estuda economia. Assim, é perceptível, a gente não vê tanta gente negra na faculdade, eles estão de prova, não vê, a nossa sala tem poucos, né? Então, assim, mesmo com a lei de cotas, que já está fazendo, acho que mais de 10 anos, né? Então, o que é importante, a gente sente ainda essa dificuldade, sabe? Porque a gente sabe que a história não foi aquela que foi nos contada com 4, 5 anos, com a história do índiozinho, e chegando no ensino fundamental com as revoltas. Pernambuco foi muito ruim, mas que fazem parte da história do Brasil, né? Então, eu queria saber um pouco disso. Muito obrigada pela pergunta. Bom, a gente levar para a sala de aula, às vezes tem algumas resistências, né? Porque a gente vive uma educação eurocentrada, mas é importante que a gente traga uma história anterior, né? Porque a história do negro contada aqui no Brasil, e aí a gente vai ao encontro também da economia, né? É que começa na escravidão. A nossa história começa na escravidão. E aí é importante quando a gente traz a questão do pertencimento, né? Bom, contando a história anterior, a gente vai saber que nós contribuímos intelectualmente também, né? Porque quando você conta a história a partir da escravidão, parece que viemos todos arrastados, coitadinhos, sem saber ler, sem saber escrever, sem nenhuma resistência, né? De cada 10 escravizados que ingressavam nos navios, 8 eram médico, engenheiro, né? Então, nós temos aqui em São Paulo, se a gente trouxer a história para São Paulo, nós temos o engenheiro Tebas. As faculdades de engenharia, ninguém nunca ouviu falar em Tebas. Então, é importante que você traga essa história para que as crianças negras se sintam pertencentes, e isso é muito importante, porque a gente está falando sobre identidade. E aí a gente está falando também sobre perspectiva de vida, sobre sonhos, sobre o que eu quero, aonde eu quero estar, que tipo de produção eu vou ter. Então, isso é um ponto. Também a educação antirracista não é só para as crianças negras, é para as crianças brancas e não negras também. Porque, a partir do momento que você tem uma positividade e uma positivação só de uma parte da população, o olhar é diferenciado. A criança branca, mesmo sendo uma criança branca pobre, ela olha com diferença, porque ela, ainda mesmo sendo pobre, ela faz parte desta camada da sociedade, desse grupo social que vem numa positividade, né? Contar a história do Brasil. Eu lembro, quando eu era criança, eu sempre fui muito imaginativa e eu achava a história dos bandeirantes, né, aquela coisa que colocavam no livro, aqueles homens fortes, aquele uniforme maravilhoso. Bom, aí no outro lado, vocês vieram todos sem luta, sem saber ler, sem saber... Então, assim, nós nunca fomos inseridos na sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre evasão escolar, a gente atribui a questão social, né? Mas não é só na diferença social. Também na questão do não pertencimento. A escola é um lugar hostil para as crianças negras e ela perpetua este racismo estrutural. Então, é importante que se traga. Eu digo que tive algumas resistências, inclusive de crianças brancas. Eu falo crianças, mas assim, são adolescentes, né? Que desde quando ingressaram na educação infantil houve uma positivação do grupo que eles pertencem. E aí chega a professora Adriana no ensino médio contando uma outra história. Ai, professora, de onde você tirou isso, professora?
Ai, não, você não gosta de pessoas... Não, calma, não é isso. Você não gosta de pessoas brancas, professora, por isso que você está... Então, tem que ver com embasamento, é muito par e passo, você tem... E por isso que isso tem que ser também desde a educação infantil. Mas como que você traz isso? Porque não é só em história e geografia, né? É interdisciplinar. Nós estamos em todas as disciplinas, assim como a história da população branca também está em todas as disciplinas. Ensinar para o professor, né? Eu sou professora de história e geografia, também não aprendi sobre África e afrodescendentes. Eu fui aprender depois. Então, imagina, se na faculdade de história e geografia a gente não aprende, imagina nas outras, né? Então, a questão racial ela está em todas, porque ela é interseccional. Ela está em todas as formações, inclusive na formação dos professores. Então, eu tenho um projeto que eu estava à frente que trazia essa formação. E a gente tem que pensar também que a formação não se dá a partir só do conteúdo, porque é muito simples, a gente tem muitas instituições de ensino superior falando sobre a educação antirracista, dando essa formação. Mas só o conteúdo não muda o comportamento, né? Nós estamos falando aí de 380 anos, depois a perpetuação, porque a gente não teve uma reparação. Nós tivemos, de novo, a ajuda do Estado em relação a um grupo que vem depois e não é o nosso grupo, né? Muito pelo contrário, se a gente for ver na Constituição, na primeira, os homens escravizados que se tornassem livres, eles eram proibidos de estudar, trabalhar, ter acesso à terra e moradia, ou seja, cavem aí um buraco e vão para outro lado que vocês quiserem estar, menos aqui. Por outro lado, o outro grupo que vem, eles têm acesso à terra, à moradia, isso tudo beneficiado através do Estado. Então, há que se ter essa formação para os professores. Os professores não podem ter só essa parte do conteúdo, como eu estava dizendo, tem que se ter um projeto que sensibilize, que o professor entenda, porque, quando a gente fala de racismo estrutural, as pessoas não percebem já essa formação que tem, ela não percebe que ela está praticando o racismo ou que ela está perpetuando esta diferença. Então, o projeto que eu estava à frente, a gente fala sobre... primeiro, a gente faz uma pesquisa junto com a Unesco. Então, aí a gente traz isso para a educação infantil, porque desde a educação infantil esse imagético que pessoas de pele mais escuras podem sofrer já é colocado, né? Mas a criança não sabe nem ler, escrever, não sabe nem falar, ela só está ali no berço desde este momento. Quando a gente vê uma criança negra no berço, chorando, sem a professora trocar a fralda, e a criança branca no colo, ela já vai interiorizando que não tem problema, as pessoas de pele mais escuras elas podem sofrer. Então, isso vem desde a educação infantil. Então, a formação para os professores é neste momento também. Então, a gente tem esse projeto que faça essa pesquisa dentro da escola, quais os estímulos físicos, né, no espaço físico, que também fazem com que isso perpetue. Então, material didático, brinquedo, onde só tem a boneca branca, enfim. E o professor, na verdade, às vezes ele não percebe isso. Ele está tão inserido que ele não percebe. Então, a pesquisa ela vai primeiro fazer essa observação, depois dar o retorno para esses professores, para eles entenderem quão racistas eles são, e também os estímulos. E aí vai para a parte dessa formação. Só que, quando se apresenta essa pesquisa, o professor já tem que começar a ter ações, trazer sugestões de como a gente supera isso na prática. Então, não é uma coisa só de formação de conteúdo, porque isso não muda. Bem, temos aqui, daqueles que estão nos assistindo virtualmente, elogios ao debate, né, pela participação de todos aqui. Há uma pergunta ao conselheiro Prado, da Regiana Queiroz.
Professor Prado, quais seriam as principais medidas para um processo distributivo no Brasil? Bem, eu já me referia à primeira delas, né, que é muito importante, que é a questão tributária e fiscal. Né? A estrutura tributária brasileira é uma estrutura tributária regressiva, o que significa que, quando se pagam os impostos, né, aqueles que ganham menos pagam proporcionalmente à sua renda mais do que aqueles que ganham mais. Então, a estrutura tributária ela já tende, né, a concentrar a renda. Os países da OCDE, que eu me referi, né, principalmente depois do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra, né, todos eles adotaram estruturas tributárias progressivas, né, e com progressividade forte. Não era assim, era 50% de alíquota aplicada, né? Alguns reduziram depois, né? A Inglaterra reduziu, né? Mas sempre mantiveram uma carga tributária razoável, né? Mas, principalmente, sempre mantiveram programas de transferência desses recursos arrecadados através de políticas públicas e de gasto social. Não é? O que antigamente nós chamávamos de salários indiretos, hoje em dia não se usa mais nessa expressão dos salários indiretos, que era transporte subsidiado, alimentação subsidiada, habitação subsidiada, quer dizer, tinha uma série, né, de subsídios que foram possíveis, inclusive, por causa dessa estrutura tributária. Né? Então, isso é muito importante. Né? É muito importante agir sobre a questão da estrutura tributária, né, e do gasto público. São as duas dimensões aí, porque o gasto público também pode ser bastante regressivo, né, caso o nosso público não saiba. Né? E eu vou fazer 2 comentários sobre essa questão tributária que também... o Luiz Paulo estava falando dos gastos de 40 bilhões, né, de reais e tal. Vocês sabem que a sonegação fiscal no Brasil, né, existe aí estimativas de que algo como 470, 500 bilhões de reais por ano. Né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E nós também temos uma estrutura de benefícios fiscais, né, com monitoramento, para dizer assim, muito vagabundo. Né? Porque qual é a ideia de você ter um benefício fiscal? Eu sou economista desenvolvimentista, sou favorável a benefício fiscal. Né? Mas o benefício fiscal ele tem que ter uma justificativa social. Que é uma justificativa social básica? Ou aumenta investimento, aumenta emprego, ou reduz preço. As 3 justificativas fundamentais. Né? Ora, se você faz renúncia fiscal e não monitora, e você, de repente, esse dinheiro vai, mas não volta nem como investimento, nem como geração de emprego, nem como redução de preço, ora, o que significa isso? Né? Então, isso é uma outra coisa ligada à questão fiscal, que está ligada à distribuição de renda, porque você transferir via leniência fiscalizatória, né? É muito difícil fiscalizar sonegação. Qualquer um que tenha trabalhado na área fazendária sabe disso. Né? Não é assim, um Fiat Lux, eu vou lá e consigo. Né? Mas também abandonar a fiscalização é grave. Né? Tem que ser feito com muito cuidado, tem que ir atrás, tem uns mecanismos para fazer isso. Então, veja só, é 1 trilhão de transferência, Luiz Paulo. 1 trilhão. É muito dinheiro de transferência. Então, a gente está falando de transferência de 40, 50 bilhões, falando de déficit de previdência social. Transfere 1 trilhão de reais por ano via sonegação fiscal ou via benefício fiscal sem monitoramento adequado.
E aí todo mundo tem culpa nesse cartório. Não vou aqui liberar ninguém dessa história, não. Todo mundo tem tudo, porque fez benefício, tem que monitorar, tem que ter todo ano, você ter relatório feito para o Executivo e apresentado ao Congresso Nacional para saber se aquilo teve a finalidade ou não. Então, Regiane, essa é a primeira questão, a questão da estrutura tributária, do gasto, né? A outra questão que eu falei, né, que é a questão produtiva, né? Qualquer cepalino vai dizer para vocês qual é a causa produtiva que explica a desigualdade, né? É a que a gente chama de heterogeneidade estrutural produtiva, né? Que é a grande diferença de produtividade dentro de setores e entre regiões. Não é só dentro de setores e entre setores, mas também entre regiões. A questão regional é fundamental também na desigualdade, né? Então, essa é uma outra dimensão, né, que é a dimensão produtiva. Ciência e tecnologia, indústria, política industrial, etc., né? O Luiz Paulo, como é um economista neoclássico, né, ele certamente não gosta tanto de política industrial quanto eu gosto, né? Mas eu também não sou daqueles que defendem a política industrial, tanto que eu acabei de falar, tem que monitorar os benefícios fiscais, né? Faz política industrial, faz política de ciência e tecnologia, dá benefícios, etc., para aumentar a capacidade tecnológica, a produtividade, a capacidade de competitividade sistêmica, externa, etc., né? Tudo isso é fundamental, né? Mas também não é cheque em branco, hein? Cheque em branco acabou nessa história de política industrial. Tem que ir lá e apresentar resultados, sim. É óbvio. Mas é fundamental, porque senão você também não reduz desigualdade, porque riqueza não surge do nada, gente. Tem que ter estrutura produtiva. E estrutura industrial continua sendo muito importante, que é por aí que você faz as transformações tecnológicas. Não é nada dos grandes serviços que nós temos nasceram fora da indústria. A indústria que se você não tem, você não vai ter um backbone de internet sem ter uma indústria que produz todos os equipamentos necessários para aquele negócio funcionar direitinho, os satélites e tudo mais. Não tem, precisa de indústria, né? A outra dimensão, né, que é a dimensão que a Adriana estava falando, da educação, né? A educação não é Fiat Lux, também, né? A educação, assim, acho que é o Darcy Ribeiro que dizia assim, a ignorância é um projeto no Brasil, né? Então, nós precisamos investir em educação para valer. Eu tive a oportunidade de estar com a Tarja Halonen, que foi presidente da Finlândia, né, quando eu era secretário da CEPAL, e ela, o que ela dizia? Falou assim, olha, meu programa de governo foi muito simples, educação, 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 né? Vai ver a Finlândia hoje, né, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, de gasto de pesquisa e desenvolvimento, é significativo. A Finlândia, gente, é uma produtora de pescado, de peixe e de madeira, né? Hoje não, um país pequeno, mas é um país pequeno que construiu capacidade tecnológica. E construiu com o quê? Com educação, 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 né? E a educação, ela permite a ascensão social? Permite, mas você precisa de uma outra coisa, né, que é o que você precisa de uma política macroeconômica que sancione tudo isso, né? Aqui no Brasil, nós brincamos muito tempo de política industrial de um lado e política macroeconômica indo para o outro lado. Não funciona. Você precisa ter a política macroeconômica sancionando, né, a sua política social, educacional, né, a política de ciência e tecnologia, né? Precisa ter o financiamento adequado, com uma estrutura tributária e fiscal adequada e tudo mais, né? E a outra coisa que o Luiz Paulo estava falando, eu sempre também tenho isso em mente, né, por causa dos meus filhos mesmo, né?
Eu convivo há muitos anos com pessoas de vários níveis sociais, né? Um dia desse estava comentando assim, bem, para você ser diplomata, você precisa saber 3 línguas. 3. Né? O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães tinha diminuído para 2. E tinha aumentado o número de estudantes do Rio Branco. Eu fui professor do Rio Branco por um tempo. Né? Para quê? Para justamente abrir espaço. Não tinha negros, não. Pouquíssimos. Eu entrevistei o Muniz Sodré, né, um especialista na questão racial. Ele contando as histórias, né, ele falou, olha, terrível esse negócio. Né? Então, é o seguinte, os meus filhos falam várias línguas. Óbvio, eu fui funcionário internacional. Eu morei em vários países. Então, o sujeito, para entrar na carreira internacional ou no Itamaraty, geralmente é o quê? É filho de diplomata. Ora, existe uma outra dimensão, que eu fiz um estudo recente sobre isso, né? Em algum momento a gente pode vir a falar sobre isso. A gente tem que só falar de desigualdade, a gente também tem que falar dos privilégios que tem nesse país. Privilégio hereditário, né? Esse é um. O filho do diplomata tende a ser diplomata, porque quem é que vai falar 3 línguas, gente? As 3 línguas da ONU, da ONU não, porque tem mais, né? Não são só 3, porque tem também o chinês e o árabe, né? Mas inglês, francês e espanhol, né, são os mais comuns. Mas quem fala 3 línguas nesse país mal fala, como você estava falando, não fala nem o nosso português direito, quer dizer, você não tem o acervo linguístico necessário para entender o que está à sua volta, que é muito difícil, não é para amador, como dizia o Tom Jobim. Então, basicamente, é isso. Assim, tem muito mais a falar sobre políticas de distribuição, né? Lembrando que a questão territorial também é uma questão necessária de ser tratada, e o desenvolvimento regional. Esse país também é um país dividido em pedaços, né, por causa da sua própria história e a sua própria dinâmica histórica. Então, basicamente, é isso. Tem muito a dizer, mas nós temos pouco tempo, eu não quero deixar aflito aqui o Pedro com o nosso tempo. Né? Obrigado, conselheiro Antônio Prado. Há alguma outra pergunta? Pois não, o conselheiro Gil Marcos quer fazer. Pretendo fazer uma pergunta para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, essas medidas que o governo... Eu trabalhei no mercado financeiro durante um bom tempo, e quando o BMG começou a fazer a operação de crédito consignado, nós denominávamos que era uma operação de mato velho. Mas por que mato velho? Porque aí é risco zero, né? Aí vem o filho, o sobrinho, pede para o velho fazer um empréstimozinho que ele vai acertar, aí o coitado do velho cede, e aí, quando vai ver no final do mês, aquele sobrinho ou filho ia pagar para ajudá-lo, ele recebe o menos, e aí depois ninguém consegue acertar. Tenho percebido também que a possibilidade que vem se dando, os bancos grandes não faziam operação de crédito consignado, hoje está na boca do caixa, as pessoas não têm o mínimo de noção de administração do seu próprio recurso, o quão é prejudicial isso, dentro do ponto de vista social, para essa sociedade que nós temos, que não sabe fazer conta nenhuma, ao passo até de ouvir de pessoas ligadas à área de odontologia que também dizendo, olha, fulano fez crédito consignado, mas sabe o que é a vida que ele leva agora? Aí vai lá, toma cachaça e sabe que o dinheirinho que ele tem, ele nunca teve esse dinheiro na mão, porque oferece um empréstimo, vai ser debitado na aposentadoria dele, e ele acaba morrendo de problema de tanto beber. Quer dizer, como que isso está dentro da sociedade? Queria que você desse uma pincelada sobre isso. Na verdade, você deu a bola pingando para a Adriana, porque a ideia em si do crédito consignado é muito boa. Ou seja, num país em que você tem um cartel de bancos
e que, portanto, a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a cobrada do tomador é um negócio monstruoso. Se você conseguir, por causa do ganho dele, para você conseguir que o pequeno tenha acesso a um crédito mais vantajoso, você faz o crédito consignado. Como o risco do crédito consignado é praticamente zero, a taxa de juros cai muito. Agora, aí entra o que ela falou, querido, eu quero educação financeira no pré-natal até. Eu quero que o moleque já saiba o que é taxa de juros e taxa de retorno do capital. Senão, um bom instrumento acaba virando uma pedra no pescoço do afogado. Quer dizer, que, no fundo, eu acho que é a tese mais amplamente defendida aqui. A questão da distribuição de renda, da correção do racismo, exige um tratamento holístico. A macro está consciente disso. Veja que coisa, todo esse rebuliço que foi criado com os R$600. Nós gastamos 8% do PIB pagando juros, uma taxa de juros que ninguém no mundo tem. Será que o mundo inteiro está errado, só o Brasil está certo? Ninguém fala nada. 8% do PIB. Dava para fazer um programa social que não tem tamanho. Fica com metade da taxa de juros, que já seria a mais alta do mundo, e gasta em projeto social. Então, uma boa ideia pode ter uma má aplicação. E aí eu queria dar só um pitaco na apresentação gostosa do nosso Prado, quando ele diz, não pode abrir mão da indústria. Ele tem toda a razão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é endogenizar a utilização das nossas matérias-primas. Nós somos tão bons assim. Pensa bem, olha a defesa que é para a indústria do aço o fato de você estar no país que produz o melhor minério de ferro. Esse minério de ferro pega um navio cheio de impurezas, vai até a porra da China, vira aço e é vendido aqui, e a gente não consegue concorrer. Tem alguma coisa errada nisso. Então, tudo que a gente puder fazer para viabilizar essa integração do setor primário com o setor secundário tem que ser feito. Segundo, ele salientou muito bem 3 aspectos importantes que você tem que cobrar quando você dá subsídio para empresário. Quando você dá subsídio para a redistribuição de renda, você quer dizer que não, ele tem que mostrar que os filhos estão na escola, tudo bem, mas eu sou mais liberal do que isso. Eu acho que o pai de família sabe, ou se não sabe, vai aprender a usar o dinheiro. Dá o dinheiro para ele e não enche o saco. Agora, para o empresário não dá para fazer assim. Então, eu lembro, ele disse, eu quero que aumente emprego, que aumente rendimento ou que reduza preço. Eu vou te pedir mais uma, que seja transitório. Porque não tem sentido você fazer um subsídio eterno. Então, como que eu gosto de fazer política industrial? E aí vem o viés de ex-professor do ITA. Aquilo, para mim, é como se faz política industrial. Você começa em 1950, com um brigadeiro visionário, Brigadeiro Montenegro, chegando no pântano de São José dos Campos e diz, eu vou fazer uma escola aqui igual ao MIT. Como é que é? Eu vou fazer uma escola de engenharia aqui como o MIT. E como que faz isso? Traz professor do MIT para começar. E vamos que vamos. E aí você faz um ITA, vai para excelência via educação de engenharia, aí você monta um laboratóriozinho de protótipo de avião, aí você faz o Bandeirantes, aí você faz o jato e você vai concorrer no mundo. Esse é o processo mais lindo. Quer dizer, é o governo tirando pontos de estrangulamento, usando uma visão de longo prazo e constituindo uma indústria absolutamente sustentável. Que é o contra-exemplo? Lei da informática. O maior absurdo que eu já vi. E fica proibido a importação de computador. Como é que é? Proibido a importação. E quem vai fazer? A Philco, a Sharp, as empresas brasileiras. Do que nós estamos falando? O mundo todo avançando na TI e eu aqui tendo que comprar. Pega aquela fábrica que está caindo aos pedaços de microeletrônica lá de Minas Gerais e transforma, despeja subsídio. O que deu? No dia que a gente abriu um pouco o mercado, nada disso tinha consistência. Ou um caso que nunca eu não consigo ver a solução, Zona Franca de Manaus. Olha o que é aquilo. Olha o que vai de dinheiro na Zona Franca de Manaus,
para você importar desmontada uma televisão, montar lá e fazer ela viajar até São Paulo. Rio Grande do Sul. Esse tipo de coisa que ele está chamando. Pô, se você for olhar o orçamento e começar a fazer uma análise crítica de cada um dos subsídios com cobrança, você vai ver que tem um espaço brutal para transferir isso para uma atividade de redistribuição de renda. A última pergunta, da Roseli Silva, a política econômica, com vista no boom da exportação de commodities, não está gravemente divorciada da necessidade de produção de alimentos para o mercado interno? Sem essa visão e sem esse cuidado, bastará falarmos em crédito para a população? Aí ela pede, pelo jeito aqui, é um sim ou não, 2 sims, 2 não, né? Bem rápida a resposta, mas eu vou passar. Primeiro, o boom de exportação, se você notar, é permanente. A deficiência na produção de alimentos no mundo é uma coisa que veio para ficar. Soja vai ser a rainha soja para sempre. Então, eu não estou tendo um movimento especulativo. Eu estou tendo uma nova direcionamento da economia. O Prado, no tempo que estudava essa questão na CEPAL, a gente via os preços de alimentos consistentemente caindo e preço industrial subindo. Lembra? Cada ano saía um carro novo, ele tinha mais tecnologia embarcada, usando um termo geral, e custava mais caro. Cada relógio novo que saía era mais caro. Cada telefone era mais... Olha o que é hoje. O produto sai muito mais barato e muito melhor do que era no lado industrial. O avanço tecnológico é redutor de custo na indústria e, infelizmente, tem um limite na produção agrícola que só os países que têm uma bateria solar do tamanho do nosso território são capazes de gerar. E, segundo, eu não quero dar crédito. Eu quero o seguinte, vamos produzir soja, monte, com a maior eficiência, fazer esse preço dela ser o mais acessível possível, e quanto mais soja eu produzir, mais sobra para o Brasil. E você diz, mas você vai querer que o brasileiro pague pela soja o mesmo que o europeu? Vou, só que eu vou dar dinheiro para ele comprar. Essa que é a diferença. Então, faz a soja do jeito que tem feito, vamos competir no mercado internacional, agora eu vou subsidiar. Como que eu vou subsidiar? Dando dinheiro para o cara comprar. Agora, ao mesmo tempo, eu vou gerar dólares para comprar roupa da China, que ele vai comprar aqui por 1/3 do que a nossa indústria têxtil seria capaz de fazer, e vai ter pela primeira vez a condição de comprar um paletó com uma calça ao preço acessível a ele. Então, é isso que vocês vão perceber. Toda vez que eu evito que o país gere dólares com a sua produção, eu estou fechando a porta dele poder importar de quem vende isso da forma mais barata. Então, o grande perigo da política industrial, e por isso eu adorei o discurso do Prado, é você, no fundo, transformar a política industrial num aprisionamento do consumidor brasileiro a um produtor que a única coisa que ele tem diferente é um RG brasileiro. E ele fica lá com o bundão no sol, no Caribe, e aqui a gente pagando para ele produzir mais caro do que o... Isso é que é o absurdo que tem que ser contornado. A minha passagem pela FAO foi muito importante para aprender uma coisa que às vezes não está bastante claro para os economistas, né? Você acabou de dizer corretamente, quer dizer, não estou te corrigindo, não. Que é o seguinte, uma coisa é a disponibilidade de alimentos, outra coisa é acesso, né? Então, o Brasil tem uma grande capacidade de produção de alimentos, tanto para exportação como para consumo interno, né? Falta crédito para pequena agricultura familiar? Claro, falta sim, precisa incentivar mais. Produz muito alimento na agricultura, pequena agricultura familiar, né? Mas nós precisamos de exportar também. Agora, a outra coisa é a questão da acessibilidade. A acessibilidade é renda, gente. É ter dinheiro para comprar os alimentos, né? E esse é o grande vexame que nós estamos passando,
como país. Eu estou dizendo, não é um vexame pessoal, meu, seu, é o país como sociedade, né, como visão de si mesmo, né, e você tem 33 milhões de pessoas passando fome e ser o segundo maior exportador de alimentos do mundo. E o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Vem antes da gente a China, a Índia e os Estados Unidos. Pois é, a gente. Ora, gente, que é isso? Não é? Assim, não é possível. Não é? Então, é uma questão realmente de prioridade. Quer dizer, quando nós estamos falando aqui de distribuição de renda, é isso mesmo, é colocar renda na mão das pessoas em situação de emergência, evidentemente, mas nós precisamos do quê? Nós precisamos de emprego. Não é? De emprego, e empregos de qualidade. Por isso que eu estava insistindo na coisa da indústria. A indústria nunca mais vai produzir tantos empregos de qualidade, mas é importante você ter a indústria, inclusive para ela sinalizar para os outros setores, né, o nível de salários. Né? Então, nós precisamos de emprego, precisamos de país crescendo. Né? Ora, 2% não dá, né? A gente é do tempo que a gente achava 7% pouco. Né? De repente, a gente começou a achar 4%, 5%. Eu acho que dá, porque a taxa de crescimento demográfico caiu, etc. Né? Então, você começa a ficar complacente. Né? O que é isso, gente? A China cresceu 12% ao ano por 30 anos. Né? E, por isso, está onde está. Né? Nós, lá no início dos anos 80, estávamos na frente, muito à frente da China e muito à frente da Coreia. Da Coreia. Entendeu? Vocês sabem quanto exporta o Vietnã? Exporta o dobro do que o Brasil exporta. O Vietnã, aquele país que foi destruído na guerra. Ganhou a guerra, mas foi destruído. Tigres asiáticos. Imagine. Né? Então, é isso. Né? Quando nós estamos pensando em futuro, nós estamos pensando, olha, nós precisamos voltar, né, a ter visão. Você trouxe a visão aí do criador do ITA. Né? Ultimamente, prendem gente que tem visão, né? Porque o coordenador do Programa Nuclear Brasileiro foi preso. Né? E, assim, com uma coisa meio nebulosa, a gente não sabe se ele, de fato, era corrupto ou não, mas o fato é que, ao prendê-lo, né, quem festejou é quem não queria que a gente tivesse um programa nuclear vitorioso. Para a produção de energia, né? Não é só... Eu pediria que cada um já fizesse as suas considerações finais, começando ali pelo Luiz Paulo, depois Antônio Prado, depois a Adriana. Pode ser? Eu acho que foi o mais empolgante dos debates que a gente teve aqui. A provocação da Adriana foi muito pertinente. Eu acho que Prado adicionou bastante coisa a esse. Eu imagino que vocês saíram diferente do que entraram na percepção da questão. E dessa absolutamente identidade, associação, grudados os problemas de justiça social e combater o racismo, principalmente preconceito contra negro. Ou nós atacamos esse problema de cara, e aí, eu não sei, eu talvez pelo meu passado de cartola, eu fico contente quando eu vejo que, no campo de futebol, isso já está acontecendo. A indignação que se cria cada vez que um idiota faz qualquer manifestação racista é algo novo. Isso, há 10 anos atrás, era inconcebível. E isso bate naquilo que a Adriana falou, que eu acho crucial. O aspecto mais vil do racismo é tornar a criança negra envergonhada de ser negra. Eu estudo, vivi, tive na família o problema do racismo contra judeu. Mas o judeu se considera o povo eleito. O judeu se orgulha das suas tradições e ele diz, coitados, eles discriminam a gente, mas eles não sabem. Com Deus só nós conversamos.
E isso talvez tenha sido um paradoxo. Essa discriminação é que manteve o povo unido e com essa loucura que representa menos de 0,5% da população e tem 25%, 30% dos prêmios Nobel do Brasil. Se o negro tivesse isso, a nossa possibilidade de vitória era muito maior. Mas não. Você lê casos, estudos, até de discriminação do negro mais claro contra o negro mais escuro, que eles não estão perdidos. Esse é o lado da educação que você levantou, que eu acho crucial, quer dizer, é trazer o orgulho. Caramba, onde o negro entra, ele é campeão. Em todas as modalidades de esporte, se abre espaço para ele, para fazer física nuclear, ele vai ganhar, porque tem uma garra, tem uma alegria de viver, alguma coisa ali dentro, que tem que se transformar em orgulho de raça. Esse é um negócio que me machuca muito. E eu acho que tem que ter cadeia, tem que ser punitivo mesmo o tratamento por racista, e a gente tem que ter cada vez mais esse empenho em fazer a moçada se sentir orgulhosa, porque só tem do que se orgulhar. Eu gostei também de poder fazer esse debate. Eu acho que a liga foi boa aqui, né, entre um cepalino, um neoclássico. Você viu que lindo? Não é? A gente poderia ter brigado bastante, até que não brigamos. Né? Porque a ideia do Luiz Paulo era ter diversidade no debate. Vamos colocar gente que pensa diferente. Eu sou favorável a isso. Eu acho que o jeito de pensar, né, é pensar não concordando, né, ficar lá discutindo exatamente o que está sendo. Ninguém aqui é inimigo pessoal, é uma questão de pensamento. Né? Então, esse grau de civilidade tem que ser mantido e é necessário. Então, acho que deu certo. Acho que uma política que trabalha com a questão da educação, né, um neoclássico e um heterodoxo cepalino, né, com raízes sindicais, que eu venho do jazz, então é um mundo diferente. Né? Então, acho que foi uma excelente conversa. Uma coisa que eu só queria dizer é o seguinte: é um esforço pessoal que eu estou fazendo. Né? Eu estou pegando os livros de história do Brasil e relendo. Sabe? Comecei lá pelo Vaz Caminha, na carta. Vou lá ler esse negócio de novo. Né? Justamente por causa disso que você estava falando. Quer dizer, assim, a gente passou, eu estudei, né, na faculdade, na pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei o quê. Mas, enfim, isso tudo fica meio esparso. Né? Então, acho que fazer essa releitura, uma coisa direta, eu acho que é importante, inclusive para, né, sentir essas dimensões novas. Né? Tem vários livros interessantes sobre a questão da escravidão, né? Que a gente não tinha ideia. Né? Nós estudamos, não sei vocês que são mais jovens, mas eu, quando eu estudei, tinha um quilombo no Brasil, o quilombo de Palmares. Entendeu? E o quilombo Calunga era por causa da loja, gente. Caramba! Nossa ignorância histórica é brutal. Né? Aí nós descobrimos que temos milhares de quilômetros. Imagina a história que tem por trás de tudo isso que nós não sabemos. Né? Inclusive para construir isso que você está falando. Vergonha do quê? Né? Com milhares de quilômetros que conseguiram ficar aí, né, 1,5 século ali firme. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade, Pedro, pelo convite. Gostei muito de ter vindo e trocar ideia, de conhecer a Adriana e de conhecer vocês pessoalmente. Eu não tinha visto vocês ainda, né? Só por vídeo, todos vocês aqui, os conselheiros. Nós somos conselheiros, o Gil também, mas a gente não faz reunião presencial mais. Nada. Isso aí, assim, um dia desse, você sabe que um dia desse eu fui num médico meu,
E, por algum motivo, ele tirou a máscara. Eu falei assim, gente, esse sujeito é completamente diferente do que eu imaginava. Então, aqui vocês, pelo menos, eu já conhecia sem máscara, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês nessa conversa e conhecê-los pessoalmente. Você descobriu que eu existo? Pensa e existe. Bom, quero novamente agradecer, ter feito parte dessa mesa, aprendi muito, um orgulho, né? Porque imagina, grandes nomes. E é isso. Eu digo que o nosso país, antes de ser capitalista, ele escolheu ser racista. Porque se ele não fosse racista, nós seríamos uma nação verdadeiramente. Uma nação que teria dado muito certo. Mas ainda há tempo, né? Se deixarmos esse pensamento colonial escravocrata se dissipar e investirmos na educação. Tá bom? Então, foi uma honra, muito obrigada. E parabéns mais uma vez, porque é isso, trazer pessoas diferentes, não somos inimigos, e o diferente ele vai ter um ponto focal de encontro e que vai fazer com que a gente ande. Muito obrigada, Gil, porque eu estou aqui a partir do convite do Gil, então, muito obrigada e parabéns. Muito obrigado. Quero agradecer a você, Adriana, ao Luiz Paulo, ao Antônio Prado, por tudo isso, e a vocês que estão aqui no auditório também, e aqueles que estão nos assistindo na internet, e aqueles que vão nos ver através do nosso canal na TV Economista. E muito disso que nós estamos discutindo aqui também será ampliado durante o nosso Congresso Paulista de Economia, nos dias 8 e 9 de setembro, onde vamos discutir especialmente economia setorial e economia regional, um dos pontos aqui falados foi o desenvolvimento regional. E disso, tirando aquilo que é o essencial da nossa profissão, cujo aniversário estamos comemorando este ano. A nossa profissão, bem claramente, é ordem do Congresso Nacional, a gente não pode esquecer, nós somos uma categoria que está voltada para a geração ou para contribuir para a geração de riqueza e renda. É esse o nosso objetivo. Pois então, vamos fazê-lo da melhor forma possível. Muito obrigado a todos e semana que vem temos mais a última palestra sobre meio ambiente, também muito importante. Obrigado.